Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Vamos falar de Pasteurella multocida. Nome difícil, é a bactéria causadora da cólera aviária. E toda ave tem. Como controlar? Vamos perguntar para a médica veterinária Herta Bezerra da Silva. E amanhã é dia do suinocultor. Para comemorar, que tal mais informação com uma série de palestras? Quem vem contar é o João Leite, presidente da Associação Mineira de Suinocultores. Tem ainda a notícia sobre a agroindústria, que já apresenta recuperação depois da crise do novo coronavírus. Vamos começar agora. O mês de maio foi positivo para a agroindústria do Brasil. O levantamento da FGV Agro mostra que, apesar da crise do novo coronavírus, o desempenho já mostrou uma reação, ficando melhor que abril, alta de 3,8%. Vários segmentos entram nessa conta, entre eles o de alimentos, apresentou o crescimento de 4,2%. E dentro de alimentos estão as bebidas, que cresceram muito mais, 49%. Mas nos 2 meses anteriores caiu em média 25%. Então, esse crescimento aí dos alimentos é relativo. Os suinocultores mineiros vão ter uma série de encontros a partir de amanhã. É quando começa o primeiro Fórum Estadual da Suinocultura. Vão ser 12 palestras. Vamos saber quais temas os produtores de Minas Gerais estão mais preocupados. Quem sabe alguns deles a gente consegue até assistir também. Vamos perguntar para o João Leite, que é o presidente da associação lá do estado. João, bom dia. Bom dia. João, primeiro conta pra gente como é que é a suinocultura em Minas Gerais. A gente quer saber essa relação aí. Como é que está o estado nesse setor? Olha, nós estamos bem. Nós somos uma suinocultura muito unida, né? Nós temos Lula Norte, que é a Veiga Minas, né? Que é a Associação do Estado de Minas Gerais, né? Que representa os mineiros. E no início da pandemia, né? Teve um impacto nos preços, mas depois nós recuperamos, né? E estava muito bem o ano passado, né? Por causa das importações da China, né? Muito bem. Isso fez alavancar os preços do país todo. E no início da pandemia teve um problema, mas agora voltou a alavancar. Nós estamos com um diferencial de preços no resto do país aí, né? Tem um diferencial aqui em Minas Gerais. Tá certo, então. Agora vamos dar o serviço, né? Teremos aí 12 palestras. Quais temas aí vocês estão mais interessados, hein? São diversas palestras. Nós vamos começar amanhã, que é o dia do suinocultor, né? Uma palestra de liderança. Vamos ter mercado de suíno, mercado de grãos, gestão das granjas, energias renováveis, meio ambiente, né? Legislação. Quem quiser adquirir conhecimento aí, é só se inscrever. Pois é, porque essas palestras vocês vão fazer todas online, né? Pelo YouTube. Com certeza. A gente ia fazer esse Fórum Estadual da Suinocultura Mineira, nós íamos fazer presencial, que é o padrão de comportamento né? O padrão normal de comportamento nosso, né? A gente aproveitaria também para confraternizar, rever os amigos, né? E conversar bastante. E a gente, nesses novos tempos aí, nós vamos fazer o primeiro fórum virtual, né? É um projeto da ZENG, juntamente com as afiliadas, as associações regionais, né? A SUVAP, né? E a SAP. Tá certo, São prós e contras, né, João? Porque acaba que não tendo esse contato, mas às vezes online, acaba também abrindo para mais pessoas, né? Que não podem ir para o presencial, agora podem todas assistir pela internet. Se fosse presencial, ia ser um dia só, todos nós teríamos que se deslocar, né? E ia durar um dia, 2 dias, né?
Mas agora, o virtual realmente aumenta aí o leque de possibilidades, né? Inclusive para outras pessoas que não são suinocultores, né? Se o tema for de agrado de alguém aí, todos podem assistir, né? É só fazer a inscrição, né? Tá certo. Aliás, eu quero até aproveitar e fazer uma propaganda aqui, ó. Quem quiser, é só fazer a inscrição na página nossa do Instagram, @azeng_mg. Tá certo, não, pode Quem fazer quiser, sim. pode O pessoal, fazer, claro, aproveitar. Mas soletra esse Azeng, para quem não percebeu, né? Que é Associação Dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, né? É a abreviatura disso. ASEMG, né? MG. Ah, tá. Então tá bom. O pessoal pode procurar por essa sigla, então, no Instagram, lá se inscreve e depois pode assistir os conteúdos de vocês, né? Que começam amanhã, então, que horas? Amanhã, 18 horas. Tá certo, então. E depois, ao longo do mês, né? Também sempre nesse horário? Sempre nesse horário. Tá certo, então. Legal, João. Então, um bom evento para vocês aí, viu? Sucesso! Tá, joia. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até uma próxima. Agora vamos acompanhar a previsão do tempo para o Brasil inteiro com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, tudo bem, Pablo? Vamos falar de mudança, porque é nessa quinta-feira que a gente já começa a ter uma, né? Tem frente fria avançando lá pelo sul do Brasil. O primeiro sistema, ele é mais fraco, mas logo na sequência tem outra frente fria. E aí, essa frente fria que vai chegar no domingo, ela deve avançar para a parte do centro-sul do país, tá certo? Levando um pouco de umidade, melhorando as condições de umidade relativa do ar, que ficaram bem baixas nessa semana. A gente teve temperaturas muito elevadas, incomuns para essa época do ano, por causa do ar mais seco e quente. Um veranico que a gente fala, né? Fora de época. E é uma chuva que vai chegar também em parte do sudeste e sul de Mato Grosso do Sul. Mas não dá para contar com chuva em áreas onde o número de focos de incêndio está grande ali no Pantanal sul-mato-grossense. Corumbá, a cidade que tem o maior número de focos de incêndio. São mais de 2.200 focos de janeiro até agora, sendo que no mesmo período do ano passado a gente tinha 961 focos, ou seja, mais do que o dobro esse ano. E não vai ter chuva para diminuir essa condição. E aí depois disso, logo no início de agosto, o que a gente tem? Mais tempo seco em grande parte do Brasil, porque agosto, para quem não sabe, é um dos meses mais secos do ano entre o sudeste e o centro-oeste. Obrigado, Pri. Gostei do cabelo novo. Agora a gente faz o intervalo e depois a gente fala da pasteurela. Já ouviu falar? É uma doença, mas acontece quase que só exclusivamente com os perus. Vamos entender o que causa, os sintomas e, é claro, a solução também para esse problema daqui a pouquinho para você. Ligados e integrados de volta e hoje a gente começa a estudar as doenças que acometem os perus. Tem algumas enfermidades, inclusive, que são exclusivas a esses animais, sabia? Um exemplo é a pasteurela, é o tema de hoje. A Júlia Fabre foi pesquisar e conta mais pra gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Vamos falar sobre os desafios sanitários relacionados à produção de perus. O nome é um pouco complicado. A Pasteurella multocida é o agente causador da cólera aviária. Agora sim, um nome mais simples, mas que assusta muito os produtores de aves, principalmente de perus. A prevenção é realizada por meio das medidas de biosseguridade colocadas em prática nos plantéis. Os estudos e as pesquisas sobre cólera aviária vão sendo sempre atualizados. Então, vamos às informações. A Pasteurella multocida é um habitante normal das vias aéreas de animais saudáveis e pode ser mantida na região sem causar doenças em hospedeiros. Mas o desequilíbrio da relação entre hospedeiro e bactéria pode levar ao desenvolvimento da cólera aviária. Processos estressantes como alimentação inadequada ou insuficiente, manejo incorreto ou infestações parasitárias são exemplos de fatores que facilitam o desenvolvimento da doença. O trato respiratório é a principal porta de entrada para a bactéria, mas, em alguns casos, o trato gastrointestinal também pode ser considerado.
A cólera aviária é uma doença séria de alcance mundial. Aves doentes apresentam anorexia, descargas nasais e diarreia aquosa, entre outras consequências. Nos casos agudos, pode ser observada hemorragia nas mucosas de diversos órgãos, mas a ausência de lesões não é descartada. Em casos agudos da infecção em perus, a presença de pneumonia é comum. A forma crônica da doença apresenta edemas ou inflamações. Algumas aves podem apresentar torcicolo como consequência de inflamação na meninge. A maioria dos surtos de cólera aviária afeta galinhas, patos, gansos, sendo os perus as aves mais suscetíveis entre as aves domésticas, principalmente entre 16 e 40 semanas de idade. A maior mortalidade ocorre no período de produção das aves. Lotes recuperados de surtos de cólera aviária permanecem como carreadores de Pasteurella multocida e podem disseminar o hospedeiro para agentes suscetíveis. A bactéria presente na região da cloaca contamina a água, a ração e o ambiente. A Pasteurella multocida pode causar doenças no homem, mas a infecção está geralmente associada a mordidas de cães e gatos. Para prevenir a cólera aviária, os produtores devem colocar em prática todas as medidas de biosseguridade. E como sempre, a gente tira as dúvidas com uma especialista. E hoje quem vem conversar com a gente é a Herta Bezerra da Silva. Bom dia, Herta. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo. Conta pra gente então, essa é uma daquelas bactérias que o animal já tem. É isso? Só falta oportunidade para que ela se desenvolva, né? Até a Júlia citou algumas situações ali que, pelo que eu percebi, como por exemplo, alimentação inadequada, né? Ou com falta de nutrientes. Então tem alguma coisa a ver aí com o fato do animal não estar tão bem, né? A imunidade dele, e aí acaba dando espaço para que essa bactéria se desenvolva? Então, Pablo, como você comentou, né, essa bactéria ela é encontrada normalmente, né, nas aves, no trato respiratório, no sistema digestivo da ave, né, e vive em equilíbrio, né, não causando uma doença para o animal. Então, existe sim algumas condições que pode, vamos dizer assim, situações estressantes, né, como ela comentou ali, como você mesmo comentou, situações, então, por exemplo, falta de ração, uma alimentação que não é muito adequada, via água também pode ser quando falta água, vamos dizer assim, o ambiente do aviário também, principalmente agora nesse período de inverno, falando aqui no sul, por exemplo, que tem um inverno mais rigoroso. Então, quando a gente deixa as cortinas muito fechadas, fica abafado, gera um gás chamado amônia ali no galpão, aquela amônia vai afetar o sistema respiratório da ave, e isso sim, pode sim abrir portas para que tenha um desequilíbrio. E daí aumenta então essas bactérias, né, a Pasteurella multocida, e ela, vamos dizer, ocasiona a doença. Mas não só isso, né, vários manejos que possam ser estressantes para a ave pode sim causar um desequilíbrio, e essa bactéria realmente causar, desenvolver a doença na ave, né? Lembrando que os perus são mais susceptíveis, né? Então, a gente tem que ter um cuidado bem importante. Não sendo só essas as causas, né? Pois é. Na verdade, falando de causas, né, que podem ser estressantes, a gente comentou algumas, mas falando de afetar diretamente a imunidade da ave, que pode fazer com que tenha esse desequilíbrio. Mas não só a imunidade pode fazer com que ocorra a doença, né? Nós podemos levar também essa doença lá para dentro do galpão, né? E acabar tendo um lote que fique doente, tendo pasteurose. Pois é, a Júlia até pesquisando, aí ela me alertou sobre um dos cuidados, né? Que é o vazio sanitário de outros tipos de granja, né? Que tem que se fazer antes de entrar numa granja de perus, por conta disso. Qual é o risco de um outro animal, desse contato com outro animal, aí depois eu ir para uma granja de perus, né? Eu acabo trazendo mais bactérias, porque é a quantidade de bactérias que faz diferença, faz mal. Isso, então assim, nesse caso a Pasteurella e a ave, elas hoje convivem em equilíbrio, né?
Mas existem sim, a gente sabe que a Pasteurella, ela não acomete somente perus, né? Ela acomete também frangos, galinhas, patos, encontrado também em suínos, em bovinos, né? E quando a gente fala da Pasteurella mutocida, que é principalmente, falando assim, das cepas da Pasteurella, o que a gente mais, falando da medicina veterinária, é o que mais se tem problema, vamos dizer assim, né? Que a gente vê mais doenças e isola essa bactéria, ela também existe em outros animais. Então, por exemplo, os suínos têm Pasteurella mutocida também. Quando a gente fala, então só explicando, a Pasteurella mutocida, ela é um agente patogênico, ou seja, ela tem capacidade de causar uma doença. Então, no caso, por exemplo, a Pasteurella mutocida lá dos suínos, ela é mais patogênica ainda. Então, a gente pede para fazer os vazios para eu não ter que levar essas bactérias e aumentar a quantidade de bactérias lá dentro do galpão. Então, assim, só dando um exemplo, né? Se eu tenho uma lavoura e lá tem 10 formiguinhas, não tem problema para a lavoura, né? Ela vai viver em equilíbrio, mas quando a gente coloca milhões de formigas, daí sim a gente vai ter um problema. Então, quando a gente pede o vazio sanitário, ou seja, é o período que eu não tenho contato com nenhum animal, né? Tanto suínos como aves, né? Em geral, patos, galinhas, enfim, para que a gente não leve mais bactérias para dentro do galpão ou a gente não leve outras bactérias que não tem, né? Não só falando da Pasteurella, que faz parte do trato respiratório, então quer dizer que já tem lá no galpão, né? Mas eu não quero levar mais, ou então levar uma cepa que é mais patogênica para as aves, né? Para os roedores. Tá certo. Inclusive roedores também, né, Herta? Aí aquele cuidado com os vetores que a gente tem que ter, né? As cercas, as armadilhas. Quando a gente fala de pragas, né? A gente sabe que animais, por exemplo, aves silvestres, elas são na verdade, mais suscetível não, desculpa, elas são mais resistentes a muitas doenças. Então, ela tem lá a Pasteurella mutocida e ela não vai ficar doente. Então, a gente falando de pragas, tanto roedores quanto pássaros silvestres, a gente tem que fazer o controle porque eles são vetores, né? Então, principalmente, a gente tem que ter um cuidado bastante, porque esses roedores, eles andam em vários locais, né? Então, se tiver uma criação de suínos próximo, o roedor vai lá, se contamina com a Pasteurella que tem lá nos suínos e traz essa doença para dentro do galpão. Então, a gente tem que cuidar bastante, né? Então, quais são os cuidados na granja? A gente faz o controle de roedores, fazendo a vistoria dos portas-iscas, lá onde a gente coloca os venenos, né, para controle de ratos. Tem que ser vistoriado e anotado se tem consumo ou não, até para a gente saber o desafio por roedor naquela granja. Mas também a gente tem que lembrar que é importante que o galpão esteja bem vedado para não entrar animais silvestres. É importante os demais cuidados também com materiais que não estejam contaminados, evitar ao máximo troca entre granjas, né, de materiais, ou não trazer de nenhum outro local material contaminado. Bota, é importante a gente lembrar que tem que trocar para a gente não entrar com uma bota suja e levar lá para dentro do galpão uma bactéria. Lembrando que, assim, as bactérias, né, vírus, né, Pablo, a nossa dificuldade, às vezes, de convencer as pessoas é porque a gente não enxerga elas, né? Elas são muito pequenininhas, então a gente tem que cumprir esses procedimentos, já que a gente não enxerga, mas que, infelizmente, a gente sabe que tem, né? Nós temos que seguir esses procedimentos para não levar uma doença lá para dentro do galpão. Sim, qualquer uma delas, né? Inclusive, às vezes, é até difícil, numa situação dessa, se descobrir quando o animal está com a Pasteurella ou com qualquer outro tipo de doença, né, Herta? Vamos comentar dela, até desses sintomas, a Júlia comentou ali, dessa diarreia mais aquosa, né? A partir do momento aí que eu percebo que os meus animais, eles já estão com esses sintomas, né? Eu tenho como fazer alguma coisa, não? Sim, tem como fazer, só que assim, como você comentou, na avicultura, né, os sintomas são muito parecidos, né, entre as doenças. Então, quando a gente fala de Pasteurella, tem sim as fezes aquosas mais esverdeada, a gente vê então uma dificuldade respiratória, secreção nasal, pode causar assim uma hemorragia nas mucosas, então a gente pode ver sangue no bico,
inchaço na barbela, na crista, no caso de galos, enfim, na carúncula, no caso de perus, fica mais inchada. Tem sim, pneumonia, então quando a gente abre a ave, vê sim o pulmão afetado, né? Então a gente vê uma série de sintomas. Só que quando tem outras doenças também causam esses sintomas, né? Então, na verdade, assim, nós como veterinários, a gente tem que avaliar todo o histórico da granja, avaliar todos os sintomas, tanto clínicos quanto a questão de fezes e histórico da granja, mas é importante também fazer a monitoria e mandar para fazer o diagnóstico laboratorial para ter certeza. Tendo certeza, sim, existe tratamento para Pasteurella, que a gente consegue sim reverter o quadro, tá? Mas existe sim tratamento com antibiótico daí. Ah, então tá certo. Então o produtor que por acaso reparar nesse tipo de situação, não pode deixar de falar com o seu extensionista, né? Exatamente. Vai ter algum aumento de mortalidade, ele vai ver esses sintomas que não são normais da ave, né? Então ele tem que avisar sim a equipe técnica, o extensionista, o veterinário, que lógico a gente avalie sempre quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, Pablo? Eu tenho que considerar que possa ocorrer outras doenças que têm os mesmos sinais, os mesmos sintomas, né? Mas sem descartar a Pasteurella, que ela acaba, quando a gente tem algum sintoma respiratório, principalmente, né, e diarreia mais esverdeada, né, inchaço ali da barbela, crista ou carúncula, a gente já vamos dizer, considera que possa ser também a Pasteurella, e daí o diagnóstico laboratorial fecha todo o caso clínico, né, e daí a gente tem certeza de qual a doença que está ocorrendo. Tá certo, então, às vezes até o produtor pode achar a gente aqui que pode estar falando de coisas muito parecidas, viu? Mas é de propósito, é para que você conheça mesmo o que pode acontecer. O que na realidade, né, Herta, dificilmente, né, numa granja aí, com o trabalho exemplar dos produtores, acontece. Mas se acontecer, informação nunca é demais e a gente está aqui para ajudar vocês. Herta, muito obrigado, então. E um bom trabalho aí para vocês. Obrigada. Igualmente, obrigada. Até uma próxima. Água. Agora eu quero falar de água, porque tem um bem mais precioso do que ela. Está em tudo, né? Inclusive no nosso corpo. Você sabe, no planeta Terra, né? Nós, assim como até o planeta, temos mais água do que qualquer outra coisa. Você sabe, né? Sem água por alguns dias, o que aconteceria com você? Já imagina. E sabia que para os animais é ainda mais importante? Algumas horas sem água já pode ser fatal. Vamos ver mais sobre isso no Criar é Ciência. Na produção de aves, o fornecimento de água e ração deve ser à vontade. Isso você já sabe, né? Mas sabia que as galinhas não possuem glândulas sudoríparas, ou seja, elas não transpiram e perdem muito calor durante a respiração? Pois é, por isso as galinhas precisam ingerir uma grande quantidade de água. Cerca de 85% do peso dos pintinhos, por exemplo, é água. E mais ou menos 70% do peso corporal das aves adultas também é água. Se uma galinha perder 20% da água do corpo, pode até morrer. Olha só que interessante, o consumo de água pelas galinhas caipiras está alinhado à linhagem, idade, peso e condições climáticas, também até o sexo. Os machos consomem mais água que as fêmeas. Uma galinha poedeira em um ambiente com temperatura em torno dos 25 graus Celsius consome, em média, 200 ml por dia. Mas se a temperatura subir para 35 graus, o consumo pode dobrar. Você sabe que esses nossos quadros com curiosidades estão todos no Instagram, Ligados e Integrados. Espero que tenha gostado do programa de hoje. A gente se vê amanhã
com a sua participação aqui com fotos e vídeos, hein? Posta aí que dá tempo ainda para a gente ver juntos aqui que vocês andaram aprontando aí durante a semana, hein? Valeu então, até amanhã. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.